Boa tarde, aqui é o irmão Luiz, estou de volta aqui mais uma vez, para trazer algo da palavra de Deus para todos aqueles que assistem às minhas lives, os meus vídeos. Que Deus venha abençoar a sua vida nesta tarde. Isso é uma palavra que se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, que diz assim: Não julgues para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgas, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vós hão de medir a vós. E porque reparais tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não veis a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se a vós despedacem. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, queridos ouvintes, o que Deus quer nos falar nesta palavra? Aqui no livro de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 1. Muitas vezes nós temos um hábito, o ser humano tem um hábito de julgar as pessoas pelaquilo que as pessoas representam, pelaquilo que a pessoa cometem, pelos erros, pelos defeitos das pessoas. Mas muitas vezes nós esquecemos dos nossos próprios defeitos. Muitas vezes nós esquecemos dos nossos erros. E o que é que Deus quer nos mostrar nesta palavra? Prestamos atenção a uma coisa, que Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio para preparar as pessoas. Jesus escolheu discípulos nessa terra para ensinar os discípulos como devemos caminhar nesta terra. E todos aqueles que Jesus escolheu, se a gente observar, todos tinham pecados, todos eram cheios de defeito, todos eram cheios de erro. Portanto, meus amados, Jesus veio para os perdidos, para aqueles que estão perdidos, para que eles se arrependam, se voltem para Jesus e venham ter uma nova vida, seja uma nova criatura em Cristo. Muitos me perguntaram sobre a profecia do pastor que no dia 30, o cavaleiro ia descer, ia sair ceifando vidas nas ruas. E eu não respondi nada, pois cabe a Deus julgar, cabe a Deus condenar. Nós, seres humanos, nós não temos o direito de condenar as pessoas pelo que elas fazem. Só o Senhor Jesus Cristo pode condenar, pode julgar. O que nós podemos fazer é orar por essas pessoas, para que elas venham discernir verdadeiramente o que é de Deus e o que não é de Deus, para que a gente não venha cair no laço, muitas vezes, dessas profecias, pois nem muitas vezes, nem todas as vezes que as pessoas falam do Espírito Santo, como diz a palavra do Senhor, nós temos que analisar o Espírito, para nós sabermos se é
de Deus ou se não é de Deus aquela profecia. Quem sou eu para julgar aquele homem por o que ele falou? Nós sabemos que a Bíblia fala que virá, né, 4 cavaleiros sobre a terra, né, mas eu creio, irmãos, eu creio que virá, porque tem que se cumprir a palavra do Senhor, mas eu creio, irmãos, que quando acontecer isso, os escolhidos do Senhor já estão na glória. Deus já tem arrebatado a sua igreja. Eu creio dessa maneira, eu não sei a maneira que os amados irmãos creem, acreditam, mas eu creio dessa maneira. Que nós que confessamos a Jesus Cristo como o único Salvador das nossas vidas, e se nós formos fiel, porque tem que ser fiel a Cristo, nós temos que ser verdadeiros, cristãos verdadeiros na presença do Senhor. Eu creio que nós não vamos passar por isso, por esta tribulação. Eu creio que nós já estamos na glória com o Senhor. Nós já fomos nesse tempo arrebatados. Portanto, amados ouvintes queridos, não cabe a nós julgar o ser humano, né? Cabe a nós ajudar, estender a nossa mão. Fulano errou, fulano, vem cá. Amado, Jesus te ama. Não é dessa maneira que nós devemos seguir. Amados, vamos ajudar as pessoas. Vamos ajudar as pessoas a sair desta vida. Muitas vezes não sabemos o que uma pessoa está passando. Não sabemos a vida daquela pessoa. E no lugar da gente chegar junto daquela pessoa, de levar uma palavra de amor, uma palavra de conserto, finda magoando as pessoas. Finda querendo julgar, fazer algo que não pertence a nós, algo que pertence a Cristo, muitas vezes queremos fazer. O que nós podemos fazer, irmãos, é orar por essas pessoas, para que Deus venha tocar no coração delas, de uma vez por todas, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que faz. Porque o que Deus fala se cumpre. O que Deus fala se cumpre. Nós temos que observar isso. Tudo o que Deus fala é cumprido. Porque Deus não é mentiroso, a sua palavra não é mentirosa. Isso vai se cumprir sim. Está nas escrituras do Senhor, lá em Apocalipse. Está escrito. Mas não é agora, amados. Meus irmãos, não é agora. Eu creio que seja depois do arrebatamento da igreja. Eu creio que essas coisas vão vir durante o período da tribulação, né, onde a Bíblia fala de 7 anos de tribulação, 3 anos e meio de paz na terra e 3 anos e meio de tribulação. E nós vemos tudo caminhando para isso. Nós vemos países aí se unindo, né? Nós vemos coisas misteriosas sendo reveladas, né? Pois eu acredito que o anticristo ele já está, né? Já está sendo preparado, já está sendo preparado o trono do anticristo para ele voltar, para ele vir e tomar conta da terra. Mas eu digo para você nesta tarde, se você tiver com Cristo, meu amado, nada que venha neste mundo vai nos tirar da presença do Senhor. Por isso eu peço ao amado ouvinte que não é evangélico ainda, que não conhece a Cristo, não conhece a palavra do Senhor, passe a examinar as escrituras do Senhor